Calma, uma toalhinha aqui, por via das dúvidas. Vai, né? Calma aí. Você sempre liga quando eu vou chegar nessa parte, né? Uhum. Ela sempre liga o telefone nessa hora do peito. Estamos ao A vivo. Sol fez isso um dia. Eu tava com ela assim, ela me ligou com um cara do plano de saúde dela e não conseguia deslocar. E com o peito de fora. Deus. Gente do céu, pelo amor de Deus. Tá bom, tá bom, tá bom. Calma aí, menina. Não é assim não que funciona. Oh, meu Deus. Oi, gente. Tudo bem? Nossa, que pena. Nós estamos com um livro aqui, ó. Um Curso em Milagres. E a Paulinha vai ler, porque a gente parou na parte... Vai fazer o que agora, Ju? A parte da barriga, né? Pode ir. Fazer uma oração. Calma. Ui, tá errado. Paulinha, não filma pra cá não. Tá? Claro que não, tô filmando o teto. Não, você filmar sua cara, vai. Então me dá aqui, vai. Beleza, gente. Eu filmo a sua cara, é ótimo. Ó, vamos falar do Elgo ou do Elgo. Nós estamos no capítulo 4, as ilusões do ego. Lá vai eu, do jeito que dá aqui, tá? O ego é a falsa autonomia. É razoável perguntar como a mente pôde jamais ter feito o ego. De fato, é a melhor pergunta que tu poderias fazer. Não faz sentido, porém, dar uma resposta em termos de passado, porque o passado não importa. E a história não existiria se os mesmos erros não estivessem sendo repetidos no presente. O pensamento abstrato aplica-se ao conhecimento porque o conhecimento é completamente pessoal e exemplos são irrelevantes para a sua compreensão. A percepção, contudo, é sempre específica e, portanto, bastante concreta. Cada um faz para si um ego ou um ser que está sujeito a enorme variação por causa da sua instabilidade. Faz também um ego para cada pessoa que percebe que é igualmente variável. A sua interação é um processo que altera ambos, porque não foram feitos pelo inalterável ou com ele. É importante reconhecer que essa alteração pode ocorrer e de fato ocorre tão prontamente quando a interação tem lugar na mente como quando envolve proximidade física. Pensar sobre um outro ego é tão eficaz para mudar uma percepção relativa quanto a interação física. Não poderia haver melhor exemplo do que o ego. É só uma ideia e não um fato. O teu próprio estado mental é um bom exemplo de como o ego foi feito. Quando jogaste fora o conhecimento, foi como se nunca o tivesse tido. Isso é tão evidente que basta reconhecê-lo para que ver que acontece de fato. Se isso ocorre no presente, porque seria surpreendente que ocorre no passado, a surpresa é uma resposta razoável ao que não é familiar, embora dificilmente o seja para uma coisa que ocorre com tanta persistência. Mas não te esqueça de que a mente não precisa funcionar desse modo, embora de fato funcione desse modo agora. Pensa no amor dos animais por suas crias e na necessidade que sentem de protegê-las. Isso se dá porque as consideram como parte de si mesmo. Ninguém despede algo que considera parte de si mesmo. Tu reages ao teu ego de modo parecido com o que Deus reage às suas criações com amor, proteção e caridade. Tuas reações ao ser que tu fizeste não são surpreendentes. Quer virar? Quer? Segura aí, Paulinha. Na sua cara. Uhum. Virar todas as figurinhas do planeta. Deixa eu filmar o livro. Pronto. Agora eu vou filmar aqui. Tuas reações ao ser que tu fizeste não se surpreendem. De fato, elas se parecem de muitas maneiras ao modo como um dia reagirás às tuas criações reais, que são tão intemporais quanto tu és. A questão não está em como respondes ao ego, mas no que acreditas que és. A crença é uma função do ego, e na medida em que a tua origem está aberta à crença,
tu estás considerando do ponto de vista do ego. Quando o ensino não for mais necessário, meramente conhecerá a Deus. Acreditar que existe uma outra forma de perceber é a ideia mais elevada de que o pensamento do ego é capaz. Isso porque ela contém um sinal do reconhecimento de que o ego não é o ser. Minar o sistema de pensamento do ego tem que ser percebido como doloroso. Muito embora isso seja qualquer coisa menos verdadeira, os bebês gritam com fúria quando tu lhes tira uma faca ou uma tesoura, embora eles possam muito bem causar dano a si mesmo caso tu não faças. Nesse sentido, ainda és um bebê. Tu não tens nenhum senso de real autopreservação e é provável que decidas que precisas exatamente daquilo que mais te feriria. Entretanto, reconheça-o ou não agora, concordastes em cooperar no esforço de tornar-te ao mesmo tempo inofensível e útil, atributos que necessariamente vão juntos. Tuas atitudes, mesmo em relação a isso, são necessariamente conflitadas, porque todas as atitudes são baseadas no ego, isso não vai durar. Se paciente por algum tempo e lembra-te de que o resultado é tão certo quanto Deus. Só aqueles que têm um senso de abundância real e duradoura podem ser verdadeiramente caridosos. Isso é óbvio quando considerados o que está envolvido. Para o ego, dar qualquer coisa implica em que terás que ficar sem ela. Quando associas dar com sacrifício, só dás porque acreditas que está de algum modo conseguindo algo melhor e, portanto, podes ficar sem o que está sendo dado. Dar para receber é uma lei do ego da qual não pode se escapar e ele sempre avalia a si mesmo em relação aos outros. Está, portanto, continuamente preocupado com a crença na escassez que lhe deu origem. Toda sua percepção dos outros egos como reais é apenas uma tentativa de se convencer de que ele é real. A autoestima em termos egóticos não significa nada além de que o ego iludiu a si mesmo a ponto de aceitar a própria realidade e é, portanto, temporariamente menor predatório. Essa autoestima é sempre vulnerável à tensão, um termo que se refere a qualquer coisa percebida como ameaça à existência do ego. Vamos lá. O ego vive literalmente por comparações. A igualdade está além do seu alcance e a caridade passa a ser impossível. O ego nunca dá a partir da abundância porque foi feito com substituto para ela. É por isso que o conceito de receber surgiu no sistema de pensamento do ego. Os apetites são mecanismos para receber, representando a necessidade do ego de confirmar a si mesmo. Isso é tão verdadeiro dos apetites do corpo quanto das assim chamadas necessidades mais elevadas do ego. Na origem, os apetites do corpo não são físicos. O ego considera o corpo como a sua casa e tenta satisfazer através do corpo, mas a ideia de que isso é possível é uma decisão da mente que passou a ser completamente confusa em relação ao que é possível na realidade. O ego acredita estar completamente sozinho, que é apenas uma outra forma de descrever como ele pensa que se originou. Esse é um estado tão amedrontador que ele só pode voltar-se para outros egos e tentar unir-se a eles em uma frágil tentativa de identificação ou atacá-los, em uma demonstração igualmente frágil de força. Não está livre. Porém, para abrir a premissa ao questionamento, porque a premissa é o seu fundamento, o ego é a crença da mente estar completamente sozinha. As tentativas sem fim do ego para ganhar o reconhecimento do espírito e assim estabelecer a própria existência são inúteis. O espírito, no seu conhecimento, não está ciente do ego. Ele não o ataca, simplesmente não pode concebê-lo de forma alguma. Embora o ego, do mesmo modo, não esteja ciente do espírito, de fato percebe a si mesmo como se estivesse sendo rejeitado por algo maior do que é ele. É por isso que a autoestima em termos do ego não pode deixar de ser delusória. As criações de Deus não criam mitos.
muito embora o esforço criativo possa ser voltado para a mitologia, tá? Porém, só pode fazê-lo sob uma condição: o que ele faz já não é criativo. Os mitos estão inteiramente ligados à percepção e são tão ambíguos na forma e tão caracteristicamente bons e maus, por natureza, que o mais benevolente entre eles não está isento e conotações amedrontadoras. Mitos e magia estão intimamente associados, já que os mitos usualmente se relacionam às origens do ego e a mágica aos poderes que o ego atribui a si mesmo. O sistema mitológico, em geral, inclui alguma descrição de criação e associam isso à sua turma particular da mágica. A assim chamada luta pela sobrevivência, somente a batalha do ego para preservar a si mesmo, a sua interpretação do seu próprio começo. Esse começo é usualmente associado ao nascimento físico, que é difícil manter que o ego existe antes mesmo desse tempo. As pessoas orientadas para o ego de forma mais religiosa podem acreditar que a alma existe antes e vai continuar a existir após um lapso temporário na vida do ego. Alguns até mesmo acreditam que a alma será punida por esse lapso. Contudo, a salvação não se aplica ao espírito, que não está em perigo e nem precisa ser resgatado. A salvação nada mais é senão a mentalidade certa, que não é a mentalidade una, que é a própria do Espírito Santo, mas tem que ser atingida antes que a mentalidade una seja restaurada. A mentalidade certa conduz de modo automático ao próximo passo, porque a percepção certa é uniformemente isenta de ataque e, portanto, a mentalidade errada é obliterada. O ego não pode sobreviver sem julgamento e, em consequência disso, é deixado de lado. A mente, nesse caso, tem apenas uma direção em cujo rumo pode se mover. A sua direção é sempre automática, porque não pode fazer coisa alguma que não seja ditada pelo sistema e pensamento ao qual adere. Não se pode enfatizar com demasiada frequência que corrigir a percepção é meramente um expediente temporário. Só é necessário porque a percepção equivocada é um bloqueio para o conhecimento, enquanto a percepção acurada é um ponto de apoio em sua direção. Todo o valor da percepção certa está na sua realização inevitável de que toda percepção é desnecessária. Isso remove o bloqueio inteiramente. Tu podes questionar com isso e possivelmente enquanto aparentares estar vivendo nesse mundo. Essa é uma questão razoável. Contudo, tens que ser cuidadoso para que compreendê-la realmente. Quem é o tu que está vivendo nesse mundo, gente? O espírito é imortal e a imortalidade é um estado constante. É tão verdadeiro agora como se foi e sempre será, porque não implica em absolutamente nenhuma mudança. Não é um contínuo e nem é compreendida por ser comparada a um oposto. O conhecimento nunca envolve comparações. Essa é a sua principal diferença em relação a todas as outras coisas que a mente pode aprender. Gente, eu fiz a parte lá do Leituras da Maiara. Já tá com mais de 5.000 seguidores. É Instagram aqui, ó. Vou escrever aqui pra vocês, deixar fixo. Vou começar a fazer de lá, tá? Desculpa eu estar entrando assim do nada e fazendo isso, mas eu realmente precisava. Eu sempre faço, né, em algumas horas, mas eu tô aqui na drenagem fazendo isso. Mas foi o que Deus mandou na hora, né? A gente tá lendo aqui o curso dos milagres. Nós estamos no Amor Sem Conflito, no número 4, As Ilusões do Ego. Não, na verdade a gente tá no O Ego e a Falsa Autonomia. Agora no próximo a gente vai entrar no Amor Sem Conflito, mas a gente vai entrar nisso amanhã, tá, gente? Mas aqui, vamos ver os comentários da galera. A bebê Maiara, anota pra mim, Paulinha.
Consegue anotar esses nomes que eu vou te falar? Telefone, né? Mais fácil. Bebê Maiara. Devemos deixar em segundo plano tudo aquilo que não nos preenche. É só esse nome. Devemos deixar em segundo plano tudo aquilo que não nos preenche o coração, sentimentos alimentam a alma, coisas alimentam o ego. Prefira sempre ter uma alma gorda de amor do que um ego inflado de coisas que o tempo leva. O ego é uma mera ilusão, construída do orgulho de si mesmo, criando um muro que aprisiona toda a sua felicidade. Tudo relacionado ao ego é falso, é o ego que está na sua mente. Se você viver dentro dela, estará sempre intrigado, em dúvida, buscando se encontrar. Somente ao se libertar dele, você poderá experimentar o sabor da vida. E as respostas terão prazer em chegar até você. A Thaisa Lobo, coloca aí a Thaisa Lobo underline. Ê, Thaís, tá com saudade de você. O ego está presente nos poucos minutos de satisfação. Depois ele nos abandona e nos deixa só com a nossa própria consciência pesada pela culpa. Bebê Maiara, o ego é a raiz dos conflitos porque nos impulsiona a julgar as pessoas como erradas. Mirela Eduarda 064. Você tá anotando? Senão eu vou ter que fazer sozinha. Obrigada, irmã. Eu sei que é difícil. 04? 064. Deus nem sempre vai responder as suas orações com sim ou não. Às vezes responde espere. Bebê Maiara. À medida que o ego vai sendo superado, o amor agiganta-te. Mirela Eduardo de novo. Aí não precisa anotar, né? O amor me faz forte e através dele encontro a força para minha infinita criatividade e imaginação. Não há limite para ambas. Às vezes, o que há é o bloqueio criativo que através do amor eu simplesmente o desbloqueio. Thaisa Lobo. Cara, é muito doido, porque muitos falam que confiam e até entregam nas mãos de Deus, mas não permite que Deus trabalhe na sua vida por conta do ego de querer às vezes conseguir sozinho. Anabel Medeiro, anota aí, Paulinha. A palavra de Deus revela que o ego primeiramente ergueu sua feia cabeça no céu. Lúcifer é um anjo. Ave Maria. A Thaisa Lobo. Mano, minha avó sempre fala que a humildade é uma lição para o ego. Nosso valor é estabelecido por Deus e não pelo ego. Mário Marais Salvador. Tá. Anota? Quem? Mário Marais. Não. Eu tô lendo aqui, gente, quem tá falando, tá? Anabel Bedeiro já foi, né? O que a Bíblia parece sugerir como ego é o homem separado de Deus, agindo e possuindo coisas. Verdade. Fã-clube Maiara Marais Underline Forever. O ego não é uma coisa boa. Isso deve ser tratado porque pode chegar um dia que você não vai poder ter o controle. Maiara Marais o quê? Forever? Underline Forever. E quando você vai colocando um risquinho na frente, quem já falou, tá? Por favor. Como assim? Essas todas já falaram. É, aí você vai colocando um risquinho na frente. Mirela Gomes, underline 7. Mirela Gomes, underline 7. O ego certamente é uma ilusão. A incerteza é a base da vida. Mirela Gomes, underline 7. É, Mirela com 2 L. O ego vai te levar longe e vai te deixar lá sozinho. Ana Beatriz Gonçalves Braga. Aprendi que tudo que é no tempo de Deus e não é nosso, devemos confiar nele. Gonçalves o quê? Ana Beatriz Gonçalves. Braga. Mel Lima. O ego... Oh, merda. Desculpa, gente, palavrão. Não dá pra sair. Mel Lima, anota? Peraí. Vou chegar lá, peraí. Tem que começar do zero. Já foi.
Malu Pacheco Oficial. Quanto maior o conhecimento, menor o ego. O ego. Quanto maior o conhecimento, menor o ego. Quanto maior o ego, menor o conhecimento. Eu falei na outra live e repito, o ego vai te levar longe, vai te deixar lá sozinho. Alô? Bom dia. Você vai conseguir me ajudar? Peraí que eu tô marcando a massagem. Como é? Oi? Tô. Aham. Natan Pedroso, o ego é o pior estado de um ser humano. Anabel Medeiro, então disse Senhor Deus, eis que o homem é comum de nós, sabendo o bem e o mal, ora, pois... Tá. Relicário Maiara, o ego nos impede de enxergar a verdadeira felicidade da vida. O que vem de Deus é puro. Malu Pacheco, quem tem mais ego do que personalidade tem mais imagem do que essência. Maiara Marais Sergipe, quem tem fé e crê em Deus é digno de provar dos mistérios milagrosos do Pai em nós. A Thais Alobro, o ego tem medo da nossa alegria que vem do Espírito Santo, pois quando se tem ele no coração, não tem espaço para o ego e velho, isso é muito real. Tati Macagnani, nossos princípios e valores são regidos por Deus, o Espírito Santo é reto, não estabelece imagem para o ego. Tudo que deixamos o nosso espírito vulnerável deixa o ego inflado, por isso o amor de Deus é maior que tudo. Tati Peraí, Malu Pacheco. Paulinha, acho que era bom você falar em outro quarto. Não, tô falando com você, eu tô anotando a última. Ah, tá aí? Malu Pacheco Oficial. Então vai na Tati Macagnani. Hã? É isso mesmo. Nossos princípios e valores... Nossos princípios e valores são regidos por Deus. O Espírito Santo é reto, não estabelece margem para o ego. Tudo que deixamos o nosso espírito vulnerável deixa o ego inflado, por isso o amor de Deus é o maior que tudo. O ego é uma falsa ideia sobre quem somos. A Mica Alves. A mentalidade é a base da sustentação, não é algo que possa ser compreendido, apenas aceito. Juliana _12 Maciel. Se você não está consigo positiva, seu ego ele se transforma em negativo. Isso acaba com sua vida. Underline 12, o quê? Vai olhando aí, ó. E o quarto reino será forte. Anabel Medeiros já anotou, né? E o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo como ferro. O ego vem no ser humano como uma arma. Se saber lidar com o ego, é crescendo um furacão. Micaus, conhecer a realidade é não ver o ego, seus pensamentos, seus atos são leis e crenças. Priscila, quando nos doamos ao próximo, esperamos algo em troca, não é conduta do coração, e sim do ego. Rebeca Pereira, 99 aí. O ego diz que depois que der certo eu vou sentir paz. O Espírito diz, encontre a sua paz e tudo dará certo. Mas o ego nos faz achar que somos maiores que Deus e mais importante que os outros. Nos impede de descer luz.
Rebeca, ande com quem alimenta sua alma, não seu ego. O ego é uma arma na vida do ser humano se não aprender a lidar com o ego. Tá. Anabel, quando estiver se sentindo vazio e infeliz, preencha-se do amor de Deus e verá a sua vida fluir. Canta Maraísa, acredita que o ego é uma forma de tirar a gente da nossa própria essência que vem de Deus. Jimenez Neia, quando deixamos o nosso ego, conseguimos ver o quanto grande o amor de Deus é sobre nós. Bruna Davalli, o ego é um prazer momentâneo do contato com a realidade, mas às vezes é nós, nos desejos do ego, que se distanciamos. Então tá, né? Terminamos aqui. Gente, me dá uns 2 segundos que eu já volto aqui. Dois segundos, tá? Gente, olha esse ser humano aqui. 2 segundos, já volto. Paulinho vai ficar olhando pra você. Nossa Senhora. Não, primeiro, peraí, vou ter que desligar e já volto. 2 segundos, já volto. Gente, seguinte, eu vou terminar a leitura nesse Instagram aqui, ó. Tô indo pra lá agora e espero todos vocês, tá? Pra gente terminar essa leitura lá. Na verdade, a gente já fez a leitura lá, agora a gente vai discutir, tá? E amanhã nós vamos falar sobre... Amanhã nós vamos falar sobre... Sobre amor sem conflito, tá? Capítulo 4, número 3, amor sem conflito. Beleza? Tô indo pro Instagram então, gente. Leituras da Maiara. Espero vocês lá. Oi, gente. Estamos ao vivo pela primeira vez aqui no Leituras da Maiara. Com o nosso livro. A gente já leu até aqui, ó. Amanhã nós vamos ler a partir do amor sem conflito. A gente leu o ego e a falsa autonomia agora. E a partir de agora nós vamos fazer as leituras daqui, tá? E eu vou chamar a gente também pra ir tocando aqui. E as lives vão ser registradas, salvadas, com muito carinho e amor. Tá bom? Ó, vamos lá, Paulinha, anota pra mim. Ah, você tá no... Pega um papel pra mim, irmã. A Amy já tá aqui. Amy quer o ego tem que ser deixado de lado para que tenhamos sucesso mais esperado. Malu Pacheco tá sempre, né? Quando você está com autoconhecimento, com a mente equilibrada e conectada com Deus, você transborda amor e conhecimento ao invés do ego. E o seu coração transborda paz e harmonia com seus pensamentos. Letícia Menezes, vida tem... Maria Ribeiro Albuquerque, evoluir requer despir de nossas vaidades e egos, portanto sejam humildes em reconhecer nosso eu. E aí, assim, gente, vai rodar, tá? Vai ter hora que vai ter eu aqui, vai ter hora que vai ter outras pessoas fazendo a live, mas o importante é que a live vai ser salva. E a gente não vai perder a sequência, tá? Combinados?
Vamos lá, quem quer falar comigo aqui e participar? Vamos ver. Paulinha, os nomes que você salvou, cadê? Cadê o nome? Bebê Maiara. Você vai anotar? Eu tô convidando aqui, vamos ver. A Thaís. Oi, Hello, tudo bem? tudo. A Malu. A Malu tá aqui também. Malu Pacheco. Quem mais aí? Qual que é a primeira? Bebê Maiara. Quem mais? Underline. Quem mais? Anabel Medeiros. Oiê, Oi, linda. bom dia. Bom dia. Medeiros, né? Juro? Quem mais? Quem? Guarda. Peraí. Quem que entrou mais? Só nós, né? É, por enquanto a gente. Mirella Eduarda 064. Quem mais? Tem gente que tá na escola. Quem tá na escola? Eu faltei de hoje. Eu tô na aula, mas eu tô em horário de almoço. Meu Deus. Fã-clube Maiara Maraíza Underline Forever. Quem? Underline. Forever. Não apareceu aqui, não. Da FC. Hã? Fã-clube Maiara Maraíza Underline Forever. Quem mais? Mirella com 2L. Gomes Underline 7. Ai, meu Deus. Quê? Mirella o quê? Mirella com 2L Gomes Underline 7. Oi. Oi. Deu certo? Ai, gente, tá difícil, hein? Então tá bom, vocês leram aí, gente. Vamos seguir aqui depois. Eu já fiz minha anotação aqui. Quer começar? Então, você é maravilhosa. Começo. Vai. Então, tipo, o que eu entendi foi que assim, não dá pra ter ego e caminhar no mesmo caminho que Deus. Só que assim, eu acho que todo mundo tem um pouco de ego, né? Não adianta, mas acho que em excesso, isso afasta a gente das coisas de Deus e afasta Deus da gente. Então, assim, o ego ele pode estar presente, pode trazer satisfações boas, mas são satisfações momentâneas. Então, quando isso passa, fica tipo um vazio, uma caminhada escura.
o ego nos abandona, já Deus não. Então, entre ego e Deus, é muito melhor você ter um amigo, você ter um pai que é o nosso Deus, né? E assim, às vezes, quando tudo começa a encaminhar na vida da gente, a gente pensa, poxa, tá dando tudo certo, né? Graças a Deus e não sei o quê. Aí depois esquece de Deus, tipo, nossa, às vezes as coisas boas acontecem e não agradece, só procura Deus na hora do desespero. Então é importante a gente largar esse ego de lado, achar que a gente consegue tudo. Porque não, Deus tem que estar presente nas horas boas e nas horas ruins também. E igual eu falei, né, que a minha avó sempre falava que o valor não é estabelecido pelo ego, é estabelecido por Deus. Então se a gente se entrega para Deus, Deus reconhece tudo. E eu notei uma coisa aqui muito interessante, ó. Toda vez que Deus convida alguém para sair, tipo assim, do nosso habitat natural e ir pro caminho dele, pro caminho espiritual, primeiro ele quebra o nosso ego. Que é igual eu falei, não dá para caminhar com o ego e Deus ao mesmo tempo. Então, a partir do momento que você pensa, começa a pensar desse jeito, as coisas começam a ficar mais leves. Não é que vai ficar mais fácil, começa a ficar leve. Porque quando você tem Deus, você começa a caminhar pro lado dele e, tipo, as dificuldades vão diminuindo. É isso. Lindo. Bem lindo. E você? O que eu entendi foi basicamente isso também, mas eu acho que quando você está conectado com Deus, com o Espírito Santo, eu acho que você não tem muito tempo para ficar lidando com o seu ego. Claro que todos os dias a gente é muito elogiado, as pessoas massageiam muito o nosso ego, mas é como ela falou, isso é um momento que passa, não fica para sempre. E Deus é para sempre. O Espírito Santo também é para sempre. Então, quando você está com eles dois, não tem para que o seu ego tá sendo massageado o tempo todo, você tá com o ego lá em cima, se achando com as pessoas. Porque Deus não se acha, e Deus não tem o ego elevado. Então, para que você vai ter, sendo que você segue o caminho dele, sendo que você confia nele? Sendo que você tá querendo transbordar amor e conhecimento. É isso, basicamente. Então pronto, meninas, já deram seu recado. E agora eu vou começar a fazer o Instagram daqui, tá? Certo. As leituras daqui desse Instagram. E vou começar a salvar a salvar as lives, tá? Cara, achei Os muito meninos aqui. interessante você ter criado esse Instagram. Achei muito legal, de verdade. Eu também achei legal. Os meninos aqui da escola estão gritando. Ai. Não, relaxa. Mas obrigada, meninas. Um beijo no coração de Tchau. vocês. E uma lua. Mas obrigada, A gente viu? agradece. Tchau. Um beijo. Beijo, beijo. Com Beijo. Deus. Ó, gente, a gente ainda tá em fase de teste aqui. Mas eu vou começar a fazer. Em vez de eu fazer do meu Instagram, eu vou começar a fazer as leituras do livro aqui e deixar as lives salvas, tá? Para vocês. Tem muita gente. Então, ó, só para falar que a partir de amanhã nós vamos estar lendo, nós estamos lendo um curso em milagres. Nós vamos estar no capítulo 4, no 3, amor, no capítulo 4, que são as ilusões do ego, e a leitura é no 3, amor sem conflito. Tá? A partir desse. Então, já estudem para amanhã. Ó, vou colocar aqui o que o relicário Maiara me falou aqui por mensagem. Para enxergar as vantagens de Deus, a gente precisa deixar o ego de lado. Underline e Letícia fala um negócio interessante aqui. O ego é a pior versão de si em momentos de satisfação. Pode gerar anos de conflito. Aqui a gente tá falando, gente, do ego na sua pior, né?
Nossa pior formação, sim. M. Lima Cardoso. O ego é a tendência do homem de considerar-se como o centro do universo. Eles se consideram mais importante que tudo gire ao seu redor de seus interesses. É um amor desmedido por si mesmo. Gente, na verdade, quem manda é Deus, né? Na verdade, Deus é que faz tudo, né? Deus é que sabe todas as coisas. Deus é bom o tempo todo. Choperia das Gêmeas. Longa vida aos que conseguem se desapegar do ego e ver a graça das coisas. Verdade. Eu, Ana Caroline. O ego impede o agir de Deus em nossas vidas. A Amy fala, o ego tem que ser deixado de lado para que tenhamos o sucesso mais esperado. Maria Ribeiro Albuquerque, evoluir requer despir de nossas vaidades e egos, portanto, sejam humildes em reconhecer nosso erro. Metamorfose. Piauí, aquele que é comandado pelo ego vive com os pensamentos no passado ou no futuro e deixa de viver. Emuna Design, o ser humano se torna vazio quando o ego infla e fica cheio de si mesmo. A Ana 2024 falou: o autoconhecimento te permite conhecer seus limites e reconhecer seus erros. Fã Clube MM, a gente tem que deixar o ego de lado e confiar sempre em Deus, sempre com humildade. Sou da Maraísa, o ego é o que dá-lhe feridas, te machuca, é o ego que faz você violento, com raiva, ciúmes, competitivo, é o ego que continuamente traz o sentimento de miserável da vida. Stephanie Jean, o ego não pode ser maior do que o amor pelo outro. Bah, Coelho, o ego te faz crescer em cima de alguém, mas te diminui em todo o resto. Bebaças das gêmeas, o ego enfada na face dos caminhos da luz das pessoas do bem de Deus. Anabel Medeiro, o ego também envolve a vontade que é autônoma. E aí está o problema, a vontade do homem por caos. FRN Oliveira, o ego é empático até com o mal, mas o espírito é sua total aniquilação, verdade. Janaína Galvão, quando estamos conectados com Deus, não temos tempo para deixar que o ego tome conta de nós. Eterno Patroas, devemos estar conectados com Deus para que possamos viver em harmonia com o resto. Gente, a Stephanie tá falando. Mayra, tô achando a leitura? Pode ser. Ou você pode fazer online agora, 1 hora. É com a mesma pessoa? É.
já adianta, entendeu? Você faria da 1. Mas isso é o 2, quê? 2, Isso é de lá ou é o de cá? de lá. É Ok. tudo de lá. Pode ser assim ou você prefere online pra já adiantar? Online pra adiantar. Então, pode ser às 13? Uhum. Amor é mesmo, é o nosso eu. Então pode ser uma arma ou uma bênção. Você precisa usá-lo com equilíbrio para não deixar se envaidecer. Vamos lá. Quem mais quer participar aqui, gente? Amanhã é o capítulo 4, tópico 3. Vou tentar colocar mais pessoas aqui, tá? Oi, bebê. Quem que Sou entrou? eu. Tudo bem? É a Letícia. Letícia. Ai, E aí, Letícia, me conta, qual a sua conclusão de eu vou, todo esse... eu vou ser bem sincera com você. Eu acho que eu sou um pouco Vai. egoísta demais do que eu deveria ser. Como eu ouvi a outra menina dizendo que o ego pode atrapalhar tipo, os seus planos, né? Porque quanto mais egoísta você fica, mais isso sobe a sua cabeça. E eu tenho esse um pouco de egoísmo. Eu acho que eu sou egoísta demais. Eu preciso muito melhorar essa fase. Porque eu tenho. O meu reconhecimento é a pior. O reconhecer é o melhor. Já é o melhor caminho, né? Realmente, eu preciso realmente melhorar. Todo ser humano é falho, né? Eu também tenho as minhas coisas que eu falo, eu tenho que melhorar. Também tenho que. Também tenho o meu lado, meu ego, fia. Mas a gente tem que melhorar. Porque a gente precisa se tornar um ser humano melhor a cada dia. Sim. Mulher, eu tô toda me tremendo, cara. Por quê? Por quê? Olha aqui. Sério? Eu tô tentando adicionar Ai, mulher. Ai. mais. Alguém entrou mais aí? Não. Ninguém, né? Ainda não. O povo não tá conseguindo entrar. Entrou. Quem que entrou? Deixa eu ver. Já saiu. Oxi. Entrou e saiu. Deixa eu colocar aqui.
O ego, como eu É, disse gente, é a antes, o primeira vez ego, que nós estamos. como eu disse antes, o ego é uma falsa impressão do sucesso. Ai, tá estourado. Não, eu tô ouvindo bem. O negócio que. O que foi? O negócio assim, que é a primeira vez que a gente tá usando esse Instagram aqui, né? Eu falei que eu ia salvar a live. Ah, é bom. Eu gostei da, do Instagram. Eu achei bem legal. Ai, tô nervosa, calma. Não, e eu também achei assim, ó, o dia que eu não puder entrar, vocês fazem, salvam, e eu também participo, entendeu? E eu vejo. Porque assim, ó, o livro, tem gente falando, Mayara, o livro é complexo. Uhum. Realmente o livro não é fácil, mas quando a gente conversa todo mundo, fica mais fácil, né? Fica. Fica mais fácil de entender. É, aí eu gostei mais também. E outra, fica, quem entrar aqui já sabe que eu tô falando do livro, não vou falar de nada, É. de outra coisa. Mas você vai. É pra gente fazer aqui também? Porque se a gente teria. As pessoas. Sim, aí eu vou chamar as pessoas assim e vou passando a senha. Aí hoje vai ser a fulana que vai comandar, Aham. Ah, tá. Aí fica legal. Fica legal. entendeu? Amanhã vai ser ciclano. Hum. Maiara tá no caminho. Tá esperta. Eu sei, tô aí. Ô, Maiara, desculpa desviar, mas Hum. estavam perguntando muito dos teus roxos no rosto. Ah, gente, eu fiz alguns procedimentos, eu sou branquinha, qualquer coisa fica assim. Tem mais alguma coisa que a gente pode conversar? DVD. Ah, ela vai se arrumar por DVD. É, mas eu sou branquinha, qualquer coisa fica o rosto. Não, Esses eu dias também, me olha deu um aqui. bafafá do rosto no meu braço, mas é isso, gente. Não, Não, esquece. branco é assim mesmo. Encostou, ficou roxo. Então tá. Ó, Oi, Lê, obrigada, viu? Eu vou encerrar aqui, eu vou salvar a tá live. bom. Então, gente, ó, a partir de hoje, amanhã nós vamos ler, é o capítulo 4, 3, Amor em Conflito. E aí, mesmo que não seja eu que esteja aqui, a gente vai dar seguimento, já vai ter gente fazendo a leitura, entendeu? E nós vamos seguindo, tá? E aí as lives vão ficar sendo salvas e aqui vai ser... E vamos todo mundo seguir com o livro. E agora eu não vou entrar mais no meu Instagram, vou entrar agora só aqui, tá bom? Exatamente. Vou fazer publicidade. Por favor, me ajuda a divulgar. Obrigada, gente. Obrigada, Lê. Tchau. Com Deus. Você também. Beijo, gente. Vou salvar aqui pra vocês, tá? E a gente vai se falando. Beijo.